Uma boa noite para você que acabou de chegar aqui no nosso culto de domingo. Seja muito bem-vindo. Vamos começar prestando louvores ao nosso Senhor e daqui a pouco vai ter também o estudo da palavra. Então já convida quem está lá no quarto, na sala, para vir também assistir com você aqui no computador, que você está nos acompanhando. Mas vamos fazer uma oração antes. Oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos porque estamos aqui em Tua presença e nós te pedimos que o Senhor esteja recebendo nossos louvores e que esse momento de estudo da Tua palavra possa ser para enriquecimento de todos nós. Em nome de Jesus, amém. Vamos começar cantando sobre Filipenses 3, 7 e 8, que diz que Paulo começou a ressignificar tudo que ele tinha depois que ele conheceu e teve uma experiência real com Jesus. Se você deseja isso também, ou se você já vive isso, cante com a gente. Jesus é melhor. Vamos juntos. Vamos lá? Jesus é melhor, sim, que ouro e bens. Jesus, do que tudo que tens, do que tudo que tens, melhor que riquezas e posições, melhor muito mais, melhor muito mais do que milhões. Pode ser um rei, pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo, sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Só as moças agora. Jesus é melhor que qualquer valor. Jesus é melhor que qualquer valor. Amigo leal? Amigo leal, no prazer e os homens comigo, melhor do que tudo. Melhor do que tudo, Ele é pra mim. Melhor que qualquer amigo, enfim. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo, sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Vamos em uma só voz? Jesus é mais puro que a linda flor. Jesus é o sol da justiça e do amor. Jesus é a fonte que satisfaz, caminho do bem, verdade e paz. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo, sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. 1000 vezes prefiro. Vamos juntos? 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Amém. Te convido também para cantar outro louvor. Na Bíblia inteira, Jesus vem falando, Isaías já fala de Jesus, Jesus também fala de si mesmo, e dá vários adjetivos e vocativos para Jesus, como noivo, conselheiro, pai de amor, né, também o nosso irmão também. E a gente quer cantar sobre isso nesse momento. Cante sobre quem é tudo para você. Vamos juntos?
És o noivo que estou a esperar, com a minha luz vou te aguardar. É semeador que está a semear, que teu fruto vem em mim brotar. Diga pra ele assim: Tu és tudo para Louve ao Senhor nesse momento. Canta junto com a gente. Tu és tudo para mim. Tu és tudo para mim. Tu és tudo para Louve o nome dele. Jesus Cristo, tu és noivo semeador, o meu Pai e meu pastor, pérola de grande preço, de grande valor. Cristo, tu és tudo. Cristo, tu és tudo. És o Pai. És o Pai que vem pra me abraçar quando volto para o meu lar. És o bom pastor que vai me encontrar se o caminho não sei mais achar. Vamos juntos. Tu és tudo para mim. 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 Jesus Cristo, tu és noivo semeador, o meu Pai e meu pastor, pérola de grande preço, de grande valor. Cristo, tu és tudo. Cristo, tu és tudo. Jesus Cristo. Jesus Cristo, tu és noivo semeador, o meu Pai e meu pastor, pérola de grande preço, de grande valor. Cristo, tu és tudo. Cristo, tu és tudo. Sem Cristo. Sem Cristo tu és tudo, tudo, tudo. Sem Cristo tu és tudo, tudo, tudo. Sim, tu és tudo, tudo, tudo. Sim, tu és tudo, tudo, tudo. Jesus Cristo, tu és noivo semeador. Diga mais uma vez. O meu Pai e meu pastor, pérola de grande preço, de grande valor. Cristo, tu és tudo. Cristo, tu és tudo. Sim, tu és tudo. Amém. 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 Que Deus seja sempre louvado e engrandecido por todas as obras que Ele faz em nosso coração. Eu queria dizer para você que é uma alegria muito grande poder encontrar você aqui nessa noite, poder te ver, poder te
estar contigo na sua casa, ou no seu escritório, ou no seu carro, não sei onde você está ouvindo essa mensagem. Mas a nossa igreja do NASP, a gente tem um compromisso muito importante com você, com a sua família, da gente poder estar contigo de maneira online para te oferecer um momento de conexão com Deus. Isso não é glória nossa, isso é apenas uma manifestação do Espírito Santo em nós, provocando na nossa comunidade, na nossa igreja maior, online, presencial, uma manifestação do poder de Deus. Então, que você na sua casa, você se sinta completamente acolhido pelo amor de Deus, pela graça dEle, porque em mais uma noite ouvimos aqui músicas tão lindas sobre o caráter de Deus, sobre a pessoa de Deus, o nosso Jesus Cristo, a manifestação plena de Deus aqui na terra. E que você seja muito abençoado nesse momento agora da palavra, para a gente poder ter ainda nesse momento um momento especial com o nosso Jesus Cristo, de conhecê-lo melhor, de entendê-lo melhor. O propósito dessa noite, inclusive, é uma mensagem para entendê-lo melhor e assim a gente caminhar. Queria, nesse momento, convidar você para uma breve oração e que você busque conectar sua mente e coração nesse momento com a palavra de Deus. Deus e Pai, muito obrigado pelos dias da nossa vida. Obrigado porque inúmeras oportunidades e coisas têm acontecido em nossa vida que nem sempre pedimos ou intercedemos, mas muitas coisas boas acontecem, Pai, simplesmente pelo fato de que o Senhor é bom. E o Senhor abençoa tanto justos quanto injustos, porque o Senhor tem muitos tipos de filhos aqui nessa terra. Mas, Pai, pelo Teu poder queremos Te amar. Pelo Teu poder queremos viver segundo o propósito que o Senhor nos dá. E pelo Teu poder queremos que nessa noite a gente aprenda mais uma vez o que é Jesus Cristo para nós e como viver a vida dele aqui nessa terra. Nos dá, nesse momento, Pai, a Tua presença pelo Espírito Santo. Conecta os corações que estão espalhados em todo o Brasil nos ouvindo agora. E é isso que eu Te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas. A gente vai ler alguns versos hoje, não vai ser apenas um ou dois, vai ser alguns. Então é importante que você tenha talvez o texto na sua mão para você não perder a linha de raciocínio, o que nós estamos falando aqui, tá bom? Então um texto na mão agora, seja no texto físico ou digital, vai ser importante. Lucas capítulo 23, eu vou ler com você o verso 33 em diante. Vão ser uma porção aí de acho que uns 10 a 15 versos, então me acompanhem por gentileza. Lucas 23, eu vou ler com você o verso 33 em diante. Bom, o texto fala assim: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Cristo dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Então, repartido as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros e a si mesmo se salve, se é de fato Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente, os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei de judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava a epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Verso 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendendo, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este, Jesus Cristo, mal nenhum fez. Acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: de fato, este era homem justo. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos.
Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Últimos versos. E eis certo homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com o desígnio e ação dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que esperava o reino de Deus. Tendo procurado a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus, e tirando do madeiro, envolveu-o num lenço de linho, e depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Muito bem, Lucas é um dos textos da Bíblia muito ricos, muito rico em dizer para nós e explicar para nós como foi a vida dos discípulos e de Jesus. Lucas ele tem um jeito específico de escrever para os seus leitores, porque ele sempre coloca o texto na medida para fazer com que as pessoas entendam o que está acontecendo. Por isso que, hora ou outra, Lucas ele usa, na sua linguagem, a ideia de fazer o leitor entender o que de fato está acontecendo naquela cena. E, não diferente, eu li uma porção maior com você hoje do texto, nessa narrativa da história final de Jesus, para te mostrar que Lucas ele dá detalhes específicos de como a coisa acontece. Ele não tenta colocar as coisas de modo genérico. Como você percebeu, ele fala, por exemplo, aquilo que Cristo disse na cruz. Ele fala quem são as pessoas que zombavam de Jesus na cruz. Ele cita, por exemplo, autoridades, depois os soldados, o que havia em cima na placa da cruz de Jesus. Ele especifica que havia mulheres, multidão, as mulheres seguiram ele desde a Galileia. Lucas ele tenta ser explícito, específico naquilo que ele está dizendo sobre a história de Jesus, não somente nessa hora final, mas como também em todas as partes. E Lucas ele escreve o seu texto de modo detalhista, precisamente para nos perguntar, ou para levar o autor à pergunta, se ele está entendendo o que ele está lendo. E Lucas ele faz isso em muitos contextos, né, do seu texto, mas a pergunta principal que essa porção vai nos levar a perguntar é quem de fato entendeu Jesus. Quem que entende Jesus aqui nessa história e quem entende Jesus hoje? Quem compreendeu a natureza de Jesus, o seu chamado e a sua influência na vida de cada cristão? Eu acho que eu estou conversando com pessoas aqui, e você está me ouvindo daí de onde você está, e eu acho que você já se questionou em relação à sua vida, à sua caminhada com o seu Deus. Você já se perguntou se as coisas estão indo de acordo com a vontade dele. E, sinceramente, você tem percebido que, conforme o tempo está passando, você está compreendendo melhor quem realmente Jesus é para a sua vida e qual é o sentido da sua vida diante da mensagem de Jesus. Talvez hoje a gente descubra um pouquinho melhor, mais sobre esse sentido, quem entende Jesus. Quando Cristo, no verso 34, ele fala assim, por exemplo, Pai, perdoa-lhes porque não sabe o que fazem. Lucas e Jesus, automaticamente, estão enfatizando uma realidade daqueles que estavam ali vendo aquela cena. A maioria das pessoas naquele lugar, elas não haviam compreendido realmente quem era Jesus. Porque o texto fala que autoridades, soldados, multidões, líderes religiosos, pessoas que inclusive estudavam muito a Bíblia, estavam olhando para aquela cruz e estavam dizendo para Jesus, era este mesmo o enviado de Deus? E todos respondiam ao seu coração, jamais. Esse não pode ser o Salvador do mundo. Esse não pode ser aquele que veio para resgatar o homem do seu destino de morte. E aí a pergunta de Cristo, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, é porque isso aqui chega a espantar a gente. Mas ali haviam pessoas que talvez não tinham a probabilidade de entender quem Jesus era. Mas ali havia pessoas que talvez poderiam entender quem ele era e não zombar dele na cruz.
mas naquele momento, por alguma razão, sentir dor por ele e, ao mesmo tempo, uma dor estranha, porque aquilo era de fato a salvação do mundo. Mas o texto me diz, pelo relato, ou seja, multidões zombando de Jesus, líderes religiosos, políticos, soldados, pessoas comuns, me faz pensar que a maioria ali daquelas pessoas não compreenderam, não entenderam quem ele era, e muito menos o papel dele na vida daquelas pessoas. Agora, o que me chama a atenção também, pelo fato de muitos não entenderem quem ele era, mesmo tendo convivido com Jesus Cristo, e mesmo vendo ele em vida, e vendo a manifestação da cruz, o texto me diz que algumas pessoas entenderam quem era Jesus. E o que me espanta é quem de fato entendeu Jesus na cena final da vida dele. Porque o texto revela que quem entende Jesus na hora final, essencialmente as mulheres que aparecem no texto, as mulheres que seguiram ele da Galileia até a cruz e viram ele ser sepultado. Quem entende Jesus aqui também é um dos ladrões na cruz, que aceita, pede perdão e pede para estar no reino de Jesus. E uma outra pessoa que aparece aqui, outras duas pessoas que aparecem, é o centurião, que é um dos soldados que olha para aquela cena e fala e reconhece, este é de fato Jesus. E também nós temos uma outra pessoa, que talvez seja o mais improvável da cena, que é justamente José de Arimateia, que era membro do Sinédrio, um dos religiosos, que participou inclusive da condenação, né, do Sinédrio, daquele grupo religioso que condena Jesus dentro do judaísmo ali. Bom, onde eu quero chegar é o seguinte, que as pessoas que entendem Jesus, principalmente os três primeiros, o ladrão, o centurião e as mulheres, eram justamente as pessoas que sofriam algum tipo de rejeição no seu tempo. Por exemplo, o ladrão, ele era o cara mau. O ladrão na cruz não era a pessoa boazinha e bem vista. Então, ele sofria a rejeição moral. Ele era alguém completamente imoral, né? Ele era um forasteiro moral do seu tempo. O centurião, no caso, ele, por ser opressor do povo de Deus, ele era aquela pessoa que sofria a rejeição racial. Por oprimir o povo judeu, essa pessoa certamente não iria entender Jesus, assim como o ladrão preso na cruz não poderia entender a natureza de Jesus por ser quem eles eram, aparentemente. E as mulheres, obviamente, que sofriam uma rejeição social, que não tinham expressividade no contexto religioso, não participavam das sinagogas, não tinham acesso de modo próprio às Escrituras ou algo nesse sentido. Contudo, as pessoas que entendem Jesus na hora final são justamente aquelas que aparentemente seriam as últimas a entenderem um possível dia que viria um Salvador, um resgatador, de fato ungido de Deus. Só que são essas pessoas. O que me chama a atenção no texto é que quem entende Jesus nessa história é justamente as pessoas que não teriam a probabilidade de terem compreendido quem ele era. Pessoas que sofriam rejeição social, rejeição da raça ou rejeição moral. Ladrão, centurião e as mulheres. Ou seja, aqui a gente tem que entender uma coisa. Em todos os evangelhos, em todas as palavras de Lucas em seu evangelho, nós encontramos esse padrão. Quem entende Jesus no evangelho de Lucas? Quem entende são as mulheres, são os leprosos, são os samaritanos. Esses que entendem Jesus, aqueles que passam por algum tipo de sofrimento, de rejeição, de falência, que passam por algum tipo de frustração no contexto natural da vida. Olha que curioso. No livro de Lucas, as mulheres são as únicas que em nenhum momento rejeitaram Jesus Cristo. Nós temos 13 mulheres que aparecem no livro de Lucas e todas aceitam Jesus, seguindo a Cristo e não abandonam a Ele até mesmo na cruz. As únicas pessoas que seguem Jesus na sua última hora são as mulheres seguidoras de Jesus Cristo. Uma outra coisa que a gente vê é que, na sua última hora, quem segue Jesus também são outras pessoas que talvez não tinham tanta expressividade no contexto social, político. Ou seja,
Jesus, ele é constantemente entendido pelos excluídos e rejeitados. E assim, deixa eu dizer uma coisa para vocês, só para ficar bem claro onde eu quero chegar. O Evangelho, a compreensão de Jesus, não é só para pobres, excluídos por uma questão étnica, por raça, por condição social financeira. Não, não é isso. Há muitas pessoas em níveis diferentes que entendem Jesus Cristo. Contudo, quando eu olho para os evangelhos, as primeiras pessoas a entenderem Jesus Cristo são aquelas que passam por um tipo de exclusão ou rejeição em vários níveis e camadas da sociedade. Como eu disse para você, o único improvável nesse sentido dessa lógica é José de Arimateia, que tinha conhecimento, riqueza, tinha condições de entender o que estava acontecendo. Agora, isso me faz pensar que Jesus, ele não recebe pessoas pelo filtro do que eles podem entregar. Jesus não é compreendido porque as pessoas têm algo a entregar para ele. Todos se aproximam dele por aquilo que ele é e por aquilo que ele oferece às pessoas, que é verdade, salvação, vida, um novo caminho. Cristo é a única pessoa que é totalmente confiável e nos ama de maneira incondicional. Ou seja, as pessoas, aquela velha lógica que é importante sempre lembrar as pessoas. As pessoas se aproximam a ele muitas vezes achando que para conhecê-lo e para viver a vida dele, primeiramente nós temos que mudar a nossa vida. Nós temos que alterar a rota das coisas. Então, eu agora posso segui-lo. Na verdade, a lógica é oposta. Cristo chama a gente para segui-lo primeiro, para observar ele, para caminhar com ele, para ouvir suas palavras, para andar com pessoas que se parecem com eles e que levam ele a sério. E nesse processo, então, você é convidado a ter a transformação que a graça pode provocar na sua vida. Cristo, ele recebe a todos e ele é compreendido por todos aqueles que têm um coração aberto. Então, em geral, como vemos através da história e principalmente nos evangelhos, quando a questão é entender o evangelho de Jesus Cristo, de maneira geral, tá? Repito, de maneira geral, mulheres entendem Jesus antes que os homens. De modo geral, os pobres entendem Jesus primeiro que os ricos. O povo comum entende Jesus antes das elites. E os leigos, de modo geral, entendem Jesus melhor do que o clero. A lógica aqui, ou o porquê disso. Por que disso? Por que a história tende a provar que as pessoas mais simples, as pessoas, quem sabe, mais rejeitadas, que mais faliram, que mais sofreram, tendem a entender melhor o amor e a plenitude de Cristo? Porque, primeiramente, Jesus nos aceita por meio da graça. Nada em nós é necessário para entendê-lo e aceitá-lo, mas é pela permissão que você dá para o Espírito Santo, na sua vida, manifestar o poder de Deus, que você começa a compreender as verdades eternas. E por que isso acontece com as pessoas? Porque, essencialmente, isso aqui para mim é uma verdade que liberta. Eu quero que você escute com muita atenção o que eu vou te falar. A palavra de Deus não é, e a vontade de Deus não é somente compreendida no intelecto, de maneira cognitiva. As grandes verdades que você entendeu e mudaram a tua vida são aquelas que passam pelo nível da experiência, da vivência. Quando você se sentiu amado, e como você se sente amado hoje, isso só é possível quando alguém provou o amor dela por você. Então, amor não é uma coisa que você entende na teoria. Quando alguém diz que ama alguém, você vai entender aquilo se aquela pessoa demonstrar o amor. E o oposto também é verdade. A gente desconfia do amor de alguém quando a gente não recebe evidências daquilo. Então, as verdades do Evangelho que transformam não são aquelas que você só apenas compreendeu no seu intelecto. São aquelas que você percebeu mudando e vivendo através da sua vida diária. E outra coisa que eu quero dizer para vocês é que a razão pela qual as pessoas, como mulheres, pobres, gente comum, leigos, entenderam o Evangelho antes do que outras pessoas de maneira específica, é porque geralmente, dentro do mundo do universo dos homens, ricos, elites e clero, existe o elemento do sucesso, o elemento do poder,
da conquista, do privilégio, do status, das realizações. E ao longo da história, tem se provado que coisas como poder, sucesso, status, realizações, privilégios, têm levado a humanidade a uma coisa chamada cegueira espiritual. Cegueira espiritual. Repito, não quero aqui dizer para vocês que o evangelho é somente de pessoas identificadas como mulheres, pobres, gente comum, leigos. Não, não é isso. O evangelho é para todos. Mas acontece que para muitas pessoas, dependendo da sua posição onde elas estão, o poder, o sucesso e as suas conquistas têm cegado elas para permitir Deus fazer uma grande obra de mudança radical, para elas viverem não segundo o seu desejo e vontade, mas segundo a vontade de Jesus Cristo. Entende aqui o ponto? Aqui eu não quero segregar as coisas, não quero deixar as coisas no preto e no branco, não é isso. Eu quero te mostrar que, ao longo do tempo, sucesso, poder, conquista, realização, status, privilégios têm levado ao nosso povo uma cegueira espiritual. Na medida e no processo em que a pobreza, a injustiça, o sofrimento, a exclusão social tem se provado também, ao longo do tempo, coisas que não impedem pessoas de conhecer a Cristo, mas, na verdade, tem impulsionado, de maneira geral, pessoas a compreenderem Jesus de modo íntegro, de modo completo. Pessoas que faliram e são excluídas entendem mais rápido Jesus e sua mensagem. No texto que nós lemos, na hora da crucificação de Cristo, na hora da morte de Cristo, em que, essencialmente, quase todos o abandonaram, Lucas fala o seguinte, que as mulheres não deixaram ele. O ladrão na cruz aceitou Jesus Cristo e pediu o seu perdão. O centurião disse, esse de fato é um homem justo e verdadeiro. E, no caso também, o José de Arimateia também fala o seguinte, ele não fala nada, na verdade, no texto, mas ele concorda, este é aquele a quem nós aguardávamos, o reino de Deus chegou. Agora, eu quero já, indo para o final dessa reflexão com você, para te dizer uma coisa muito importante. O nosso chamado, como cristãos, é a gente buscar, primeiramente, nosso primeiro desafio em relação à nossa caminhada com Jesus Cristo, é justamente a gente buscar de todo o coração entender quem é Jesus na nossa vida. Qual é a minha relação com Ele e como Ele pode influenciar a minha vida. E aí, eu diria para você que, na hora de como entender Jesus, seguindo o padrão e exemplo que nós vimos aqui no relato dessa noite, diria para vocês que a primeira coisa para entender Jesus, como nós vimos aqui no texto, é enfrentar a multidão que se opõe a Jesus. Aqui, na hora final de Jesus, uma multidão de religiosos, líderes políticos, militares, a elite, uma boa parte do poder religioso estava ali, dizendo o seguinte, esse não pode ser o Filho de Deus, porque esse é condenado e maldito por morrer na cruz. Só que uma parte da igreja de Jesus, uma pequena parte, olhava para Cristo na cruz e dizia, esse só pode ser o meu Salvador. Contra tudo aquilo que as pessoas pensavam, diziam, esse é aquele que veio para morrer no meu lugar. Eu vou seguir a vida desse aparentemente coitado, mas que desceu do céu para se colocar pequeno e fazer a vontade dele, que é a vontade de me salvar eternamente. Ou seja, o primeiro chamado a cada um dos cristãos, o primeiro grande chamado, é para você ser um pensador independente. Ser alguém que olha para a sua vida com responsabilidade e fala assim, Senhor, corrige, orienta a minha vida quando o assunto é fazer a tua vontade na terra. Eu quero entender o propósito seu na minha vida. E eu vou encontrar na vida de Cristo, nas suas palavras, a essência e o propósito da minha existência. Primeira coisa, enfrente a multidão que se opõe a Jesus. O segundo ponto é reconheça o centro motivacional do fato pela qual você é um cristão.
Ou seja, o ladrão na cruz, lembra os dois ladrões na cruz? Um olhava para Jesus e dizia o seguinte: olha, eu vou te seguir se você fizer um monte de coisa para mim, inclusive me tirar dessa morte. O outro ladrão tinha um outro modo de pensar. Ele olhava para Jesus e falava o seguinte: Jesus, eu mereço estar na cruz. Muita coisa na minha vida acontece porque eu basicamente provoquei esse mal na minha vida. O segundo ladrão na cruz, o ladrão que de fato reconhece quem Jesus realmente é, ele não omite o seu erro. Ele não transfere a sua culpa para uma outra pessoa. O segundo ladrão na cruz fala o seguinte: olha, você não pode culpar Jesus. Você tem que entender que você é culpado. Você vai sofrer as consequências daquilo que você plantou. Mas ele não pega o seu sofrimento e fala o seguinte: olha, agora não quero mais sofrer. Vida com Cristo não tem mais sofrimento. Não, ele pega e olha para Cristo e fala o seguinte: Cristo, eu quero ter uma única certeza quando eu olhar para o Senhor. Eu quero ter a convicção de que quando o seu reino vier, eu vou estar contigo. Não importa o que vai acontecer na minha vida. Eu vou olhar para Cristo, viver segundo a vontade dEle e imaginar o seguinte: não importa o que acontecer comigo. Jesus, importa uma coisa para mim: que eu viva com o Senhor eternamente. Porque todas as outras coisas que acontecem na minha vida, eu vou crer que elas acontecem para o bem daqueles que amam a Deus. E aí eu queria agora aqui chegar no final. Quando você quer entender Jesus Cristo, não somente enfrente a multidão, ou não somente reconheça a motivação pela qual você segue a Cristo, mas também olhe você com os olhos de Cristo. Se você quer entender Jesus para a sua vida, para a sua existência, começa a olhar você, não mais com as tuas lentes, mas olha você com as lentes do Cristo crucificado. É isso mesmo. Tenta imaginar essa cena agora. Imagine que você está no pé da cruz agora. Cristo está tentando, com muito esforço, puxar ar com a sua boca, porque o seu nariz já não consegue mais puxar ar. Tente imaginar um Cristo agonizante, um Cristo sofrendo, aos poucos vendo a sua vida ir embora. E Ele sabe que aquilo é importante para nós. Ele sabe que a morte dele é importante porque a morte dele vai salvar a humanidade. Então Ele não vai pedir para os pregos saírem da sua mão, mesmo Ele tendo a oportunidade de fazer isso com os pregos. Ele vai deixar os pregos ali. Imagine você vendo essa cena pessoalmente. Imagine que você seja o centurião, seja as mulheres que estão aqui. Imagine que você seja, quem sabe, João, Maria, que também estavam ali vendo Cristo. Agora, tente imaginar Cristo olhando para você do alto da cruz. Eu te pergunto, o que o olhar de Cristo do alto da cruz diz sobre você? O que Cristo do alto da cruz diz sobre a sua vida? Eu diria para você, Cristo olhando para mim do alto da cruz, me diz que era eu para estar naquele lugar. O olhar dele me diz, era você que era para estar aqui nesse lugar. Só que eu te amo demais. Eu te protejo demais. E você no alto da cruz não poderia salvar a si mesmo. Então eu vim para ficar no seu lugar. Você não merecia a vida, mas pela minha vida eu vou te dar tudo de volta que você perdeu. E a coisa mais importante que nós perdemos era a certeza do amor de Deus. A certeza de que Ele nos aceita e nos ama, nos acolhe, nos recebe e nos dá nova vida. Nós temos agora a chance de viver uma nova vida em Cristo Jesus. Amém? Quando Cristo me olha do alto da cruz, com o olhar dele, agora eu consigo entender uma coisa: não existe nada que pode me separar do amor de Cristo, nem mesmo o pecado que me condena. Eu vou te dizer uma coisa para você gravar no seu coração, para nunca mais você esquecer. O meu pecado e o seu pecado não é maior do que o poder que vem da cruz. O meu erro e falha, a minha incapacidade, a minha finitude, a minha canalice, a minha hipocrisia não é maior do que o poder que vem da cruz para mudar completamente quem eu sou, para me dar uma nova vida.
A cruz, o perdão, o amor de Deus é maior do que a nossa pequenez. Por isso, quando eu olho para mim mesmo com os meus olhos, eu digo, que vida miserável. Mas quando eu olho para a minha vida com os olhos do Cristo na cruz, eu vejo, meu Pai, muito obrigado. Muito obrigado por isso. O Senhor me acolhe. Eu não vejo minha vida mais sem o Senhor. O meu desejo é fazer a tua vontade. E Cristo, agora, Ele é tudo para mim. Eu queria que você escutasse essa música. Quero pedir ao pessoal que vem aqui. Essa música é maravilhosa. Ela toca o nosso coração e ela fala sobre a essência da fé, que é o nosso Cristo. Quero te fazer um convite enquanto você escuta essa música. Meu convite é para que você, de uma vez por todas, decida colocar Jesus no centro da sua vida. E para fazer isso, você vai ter que fazer uma atitude. Vai ter que tirar o seu eu do centro da sua vida. O seu eu não é mais importante agora. Você não é uma pessoa central na sua salvação agora. Agora é Cristo e somente Ele. Escute essa música. Entrega. Diga para Deus, eu quero entender o Senhor cada vez melhor. Corrige, altera e me faz da minha vida uma vida abençoada pelo Senhor. Deus abençoe vocês. Cristo, o lírio do vale, rosa de Saron. Cristo, o meigo e bom pastor, amigo e bom irmão, o Pai da eternidade, Cristo, o grande general, o Pai de amor eterno, Cristo, o vencedor do mal, com amor e com poder, Cristo dá o seu perdão. Ele é vida, basta crer, é verdade, salvação. Esse nome é eficaz, nome igual jamais foi visto. Esse nome traz a paz, Cristo. Cristo, a estrela da manhã, luz que me refaz. Cristo, a água e o pão, o príncipe da paz. Deus forte, conselheiro, Cristo, o autor da nossa fé, a pedra de esquina, Cristo, é vida a quem quiser. Com amor e com poder, Cristo dá o seu perdão. Ele é vida, basta crer, é verdade, salvação. Este nome é eficaz,
nome igual jamais foi visto. Esse nome traz a paz. Cristo, com amor e com poder, Cristo dá o seu perdão. Com amor e com poder, Cristo dá o seu perdão. Ele é vida, basta crer. É verdade, salvação. Este nome é eficaz, nome igual jamais foi visto. Esse nome traz a paz. Cristo, Cristo, Cristo. Amém. Que bênção. Que bênção é poder ouvir do amor de Cristo, da beleza de Cristo. E é isso que você vai sempre encontrar em nossos cultos nos domingos. Eu quero fazer essa oração. Logo após, eu quero te dar um último recado, então a gente encerra. Vamos lá? Deus e Pai, nosso Rei, muito, muito, muito obrigado. Porque a gente tem tudo em Cristo Jesus, Pai. A gente encontrou a fonte da vida na pessoa de Jesus. A gente encontrou a fonte do amor em Jesus. A gente encontrou o caminho verdadeiro em Jesus. A gente encontrou, Pai, a eternidade em Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Pai, porque a nossa igreja só pode ser igreja se Ele for o centro de tudo e nada mais. Por isso, Pai, nos dá força para que o nosso ego, as nossas vaidades não prevaleçam, mas que Cristo reine pelo Espírito Santo, alterando cada detalhe, cada fibra, cada intenção e motivação do nosso coração, Pai. Somente pelo Teu poder iremos ser reavivados e nossa fé crescer e amadurecer. Pai, obrigado, porque essa noite nós entendemos um pouco melhor o Seu amor por nós. Cristo, nosso Jesus, que é nosso grande líder, nosso grande guia. Que todos os dias, Pai, a gente cresça no conhecimento do nosso grande mestre, nosso amado Senhor Salvador Jesus Cristo. Esse é meu desejo para essa igreja, para mim, para os meus amigos, para os músicos que estiveram aqui, equipe técnica, para cada pessoa que nos ouviu nas suas casas, que cada um cresça em maturidade com o seu Jesus na caminhada espiritual. Obrigado por tanto, Pai. Nos dá uma ótima semana, em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela sua presença, foi maravilhoso, foi lindo ter você aqui. Nossa igreja se alegra muito com a sua presença. Compartilhe nossos vídeos, siga o nosso canal, dê o joinha nesse vídeo se você puder, é tão simples, e apoie nosso conteúdo, nossa música. Vi alguns comentários aqui, inclusive nos últimos domingos, gente elogiando nossa música, nossa banda, nossos momentos. Isso aqui é para a glória de Deus, não é nosso, mas é para que mais pessoas conheçam o Evangelho, a mensagem que salva e que liberta. Uma correção rápida para que você que esteve comigo na semana passada. Eu disse para você que hoje iria começar a nova série no livro de Lamentações com o pastor Lucas Iglesias, mas irá começar no próximo domingo, tá? Então, só corrigindo isso, próximo domingo começa uma nova série muito especial, com músicas novas, com até um novo cenário vai ter aqui, com muita mensagem boa com o pastor Lucas Iglesias. Eu acho que você também tem curiosidade de conhecer mais livros de Lamentações. Eu também tenho. Serão 4 episódios no mês de maio. Então acompanhe a gente nesse processo. Nem começou ainda, convide amigos. Vai ser uma bênção ter você por aqui. Muito obrigado. Boa noite, ótima semana para vocês.